Não há limites para a escrita de muitos livros. Eclesiastes 12, capítulo 12. Aquele que quiser se aperfeiçoar em qualquer arte, seja ela qual for, que se dedique à leitura de um pequeno número de obras prestigiadas sobre sua arte muitas vezes, pois ler muitos livros sobre sua arte produz confusão, em vez de aprendizado. Ditado antigo. Prefácio. Este livro trata da arte de realizar seu desejo. Ele apresenta um relato do mecanismo usado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não insignificante. Há um tesouro nele, um caminho claramente definido para a realização de seus sonhos. Se fosse possível levar convicção a outra pessoa por meio de argumentos fundamentados e exemplos detalhados, este livro teria muitas vezes o seu tamanho. No entanto, raramente é possível fazer isso por meio de declarações ou argumentos escritos, pois para o julgamento alheio, sempre parece plausível dizer que o autor foi desonesto ou iludido, e portanto, suas evidências foram manchadas. Consequentemente, omiti propositalmente todos os argumentos e testemunhos, e simplesmente desafio o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência conforme revelada neste livro. O sucesso pessoal se mostrará muito mais convincente do que todos os livros que poderiam ser escritos sobre o assunto. Neville. Capítulo 1. A lei e seu funcionamento. O mundo, e tudo dentro dele, é a consciência do homem condicionada de forma objetiva. A consciência é a causa, bem como a substância do mundo inteiro. Portanto, é para a consciência que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do método de operar essa lei permitirá que você realize tudo o que deseja na vida. Munido de um conhecimento prático dessa lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade, não figurativamente, mas de fato. Para fins de clareza, essa realidade pode ser comparada a um riacho que se divide em duas partes, o consciente e o subconsciente. Para operar de forma inteligente a lei da consciência, é necessário entender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito, o subconsciente é o reino da causa. Esses dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e as imprime no subconsciente, o subconsciente recebe ideias e dá forma e expressão a elas. Por essa lei, primeiro conceber uma ideia e depois imprimir a ideia concebida no subconsciente, todas as coisas evoluem a partir da consciência e sem essa sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso nele. O subconsciente não origina ideias, mas aceita como verdadeiras aquelas que a mente consciente considera verdadeiras, e de uma forma conhecida apenas por ele mesmo, objetiva as ideias aceitas. Portanto, por meio de seu poder de imaginar e sentir e de sua liberdade de escolher a ideia que vai aceitar, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado por meio do controle de suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está oculto nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou útero da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele contempla um sentimento como um fato existente em si mesmo e, com base nessa suposição, passa a expressá-lo. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo segue seu curso como um sentimento, e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que seja sentida, mas uma vez sentida, seja ela boa, ruim ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio pelo qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis.
Por controle dos sentimentos não se entende a restrição ou supressão dos sentimentos, mas sim a disciplina do eu para imaginar, e alimentar apenas os sentimentos que contribuam para a felicidade. O controle de seus sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca nutra um sentimento indesejável nem pense com simpatia em algo errado, não importa de que forma ou em qual situação. Não fique pensando na sua imperfeição nem na dos outros. Fazer isso é impressionar o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que seja feito a você, não sinta que foi feito a você ou a outra pessoa. Essa é toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento causa uma impressão subconsciente, e a menos que seja neutralizado por um sentimento mais poderoso de natureza oposta, deve ser expresso. O dominante entre dois sentimentos é aquele que é expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu serei saudável. Sentir que serei é confessar que não sou, eu sou é mais forte do que eu não sou. O que você sente que é, sempre domina o que você sente que gostaria de ser, portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado que é, em vez de um estado que não é. A sensação precede a manifestação e é a base sobre a qual se apoia toda a manifestação. Tenha cuidado com seus humores e sentimentos, pois há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e seu mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional, e carrega as marcas inconfundíveis de suas emoções predominantes. Os distúrbios emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são as causas de todas as doenças. Reprimir intensamente a sensação de um problema sem expressar esse sentimento é o início da doença, mal-estar, tanto no corpo quanto no ambiente. Não alimente o sentimento de arrependimento ou fracasso, pois a frustração ou o distanciamento de seu objetivo resulta em doença. Pense com sentimento apenas no estado que você deseja alcançar. Sentir a realidade do estado buscado, viver e agir com base nessa convicção, é o caminho para todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são provocadas por uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, portanto, é um controle reflexivo da operação do subconsciente, ou seja, o controle de suas ideias e sentimentos. O acaso ou o acidente não é responsável pelas coisas que acontecem com você, nem o destino traçado é o autor de sua sorte ou infortúnio. Suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo, ele é impessoal e não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34, Romanos 2, versículo 11. O subconsciente não se preocupa com a verdade ou a falsidade de seus sentimentos. Ele sempre aceita como verdadeiro aquilo que você sente como verdadeiro. O sentimento é o sinal favorável que declara ao subconsciente a verdade daquilo que é declarado como realidade. Devido a essa qualidade do subconsciente, não há nada impossível para o homem. O que quer que a mente do homem possa conceber e sentir como verdadeiro, o subconsciente pode e deve objetivar. Seus sentimentos criam o padrão a partir do qual seu mundo é moldado, e uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar o que foi impresso nele. No momento em que recebe uma impressão, ele começa a elaborar as formas de expressão. Ele aceita o sentimento impresso nele, o seu sentimento, como um fato existente dentro de si mesmo, e imediatamente começa a produzir no mundo externo ou objetivo, a semelhança exata desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas pelo homem. Ele as retrata até o último detalhe, sejam elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir o sentimento que seria seu, se já tivesse realizado seu desejo. Ao definir seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. A forma de expressão ou as dificuldades envolvidas não devem ser consideradas por você. Pensar com sentimento em qualquer estado impressiona no subconsciente. Portanto, se você pensar em dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua própria natureza não seletiva, aceitará o sentimento de dificuldades e obstáculos como seu pedido, e começará a produzi-los em seu mundo exterior.
O subconsciente é o útero da criação. Ele recebe a ideia em si mesmo por meio dos sentimentos do homem. Ele nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Portanto, o subconsciente retrata a ideia segundo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir impossibilidade de realizar o seu objetivo é impressionar o subconsciente com a ideia de fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve deduzir que a relação seja de um servo com um mestre, como era concebido antigamente. Os profetas antigos o chamavam de escravo e servo do homem. São Paulo o personificou como uma mulher e disse: a mulher deve estar sujeita ao homem em tudo. Efésios 5, versículo 24, também, 1 Coríntios 14, versículo 34, Efésios 5, versículo 22, Colossenses 3, versículo 18, 1 Pedro 3, versículo 1. O subconsciente de fato serve ao homem, e fielmente dá forma a seus sentimentos. Entretanto, o subconsciente tem uma aversão distinta à compulsão, e responde mais à persuasão do que ao comando, consequentemente, ele se assemelha mais à esposa amada do que ao servo. O marido é o cabeça da mulher, Efésios 5, versículo 23, pode não ser verdade para o homem e a mulher em seu relacionamento terreno, mas é verdade para o consciente e o subconsciente, ou os aspectos masculino e feminino da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu quando escreveu: este é um grande mistério, capítulo 5, versículo 32. Aquele que ama sua mulher ama a si mesmo, capítulo 5, versículo 28. E os dois serão uma só carne, capítulo 5, versículo 31, é simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente una e indivisível, mas, por causa da criação, parece estar dividida em duas. O aspecto consciente, objetivo, ou masculino, é realmente a cabeça e domina o aspecto subconsciente, subjetivo, ou feminino. Entretanto, essa liderança não é a do tirano, mas a do amante. Portanto, ao assumir o sentimento que seria seu se você já estivesse de posse de seu objetivo, o subconsciente é levado a construir a semelhança exata de sua suposição. Seus desejos não são aceitos subconscientemente até que você assuma o sentimento de sua realidade, pois somente por meio do sentimento uma ideia é aceita subconscientemente, e somente por meio dessa aceitação subconsciente ela é expressa. É mais fácil atribuir seu sentimento aos eventos do mundo, do que admitir que as condições do mundo refletem seu sentimento. Entretanto, é eternamente verdade que o exterior espelha o interior. Como dentro, assim é fora. Como em cima, assim embaixo, como embaixo, assim em cima, como dentro, assim é fora, como é fora, assim é dentro. Correspondência, o segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. Ninguém pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada, João 3, versículo 27, e o reino dos céus está dentro de vós, Lucas 17, versículo 21. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver além do conteúdo de sua consciência. Seu mundo, em cada detalhe, é sua consciência objetivada. Os estados objetivos testemunham as impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdadeiro aquilo que você sente como verdadeiro, e como a criação é o resultado de impressões subconscientes, você, por meio de seu sentimento, determina a criação. Você já é o que quer ser, e sua recusa em acreditar nisso é a única razão pela qual você não vê isso. Buscar externamente aquilo que você não sente que é buscar em vão, pois nunca encontramos aquilo que queremos, encontramos apenas aquilo que somos. Em resumo, você expressa e tem somente aquilo que está consciente de ser ou possuir. A quem tem é dado, Mateus 13, capítulo 12, versículo 25, capítulo 29, Marcos 4, capítulo 25, Lucas 8, versículo 18, capítulo 19, versículo 26. Negar a evidência dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo realizado, é o caminho para a realização de seu desejo. O domínio do autocontrole de seus pensamentos e sentimentos, é sua maior conquista. Entretanto, até que o autocontrole perfeito seja alcançado, de modo que,
apesar das aparências, você sinta tudo o que deseja sentir, use o sono e a oração para ajudá-lo a realizar os estados desejados. Essas são as duas portas de entrada para o subconsciente. Capítulo 2. Sono. O sono, a vida que ocupa 1/3 de nossa permanência na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Portanto, é com o sono que estamos nos preocupando agora. Os 2/3 conscientes de nossa vida na Terra são medidos pelo grau de atenção que damos ao sono. Nossa compreensão e satisfação com o que o sono tem a oferecer nos levará, noite após noite, a ir até ele como se estivéssemos marcando um encontro com um amante. Em sonho, em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando dormem na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Jó, capítulo 33. É no sono e na oração, um estado semelhante ao sono, que o homem entra no subconsciente para fazer suas impressões e receber suas instruções. Nesses estados, o consciente e o subconsciente são unidos de forma criativa. O homem e a mulher tornam-se uma só carne. O sono é o momento em que a mente masculina ou consciente se afasta do mundo dos sentidos para buscar seu amante, ou o eu subconsciente. O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo que se casa com o marido para mudá-lo, não deseja mudar o estado consciente, de vigília, mas o ama como ele é, e reproduz fielmente sua semelhança no mundo exterior da forma. As condições e os eventos de sua vida são seus filhos formados a partir dos moldes de suas impressões subconscientes durante o sono. Eles são feitos à imagem e semelhança de seu sentimento mais íntimo, para que possam revelá-lo a si mesmo. Como no céu, assim na terra. Mateus 6, versículo 10, Lucas 11, versículo 2. Como no subconsciente, assim na terra. O que quer que você tenha na consciência ao dormir, é a medida de sua expressão nos 2/3 de sua vida na terra em vigília. Nada o impede de realizar seu objetivo, exceto o fato de não sentir que já é aquilo que deseja ser, ou que já possui o que procura. Seu subconsciente dá forma aos seus desejos somente quando você sente que seu desejo foi realizado. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente. Como todas as coisas vêm de dentro de você mesmo, e sua concepção de si mesmo determina o que vem, você deve sempre sentir o desejo realizado antes de cair no sono. Você nunca tira das profundezas de si mesmo aquilo que deseja, você sempre tira aquilo que é, e você é aquilo que sente que é, assim como aquilo que sente que é verdadeiro para os outros. Para ser realizado, então, o desejo deve ser transformado no sentimento de ser, ter ou testemunhar o estado desejado. Isso é feito assumindo o sentimento do desejo realizado. O sentimento que surge em resposta à pergunta, como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado? É o sentimento que deve monopolizar e mobilizar sua atenção enquanto você relaxa para dormir. Você deve ter a consciência de ser ou ter aquilo que deseja ser ou ter, antes de cair no sono. Uma vez adormecido, o homem não tem liberdade de escolha. Todo o seu sono é dominado por seu último conceito de eu acordado. Portanto, ele deve sempre assumir o sentimento de realização e satisfação antes de se recolher ao sono. Vinde perante mim com cânticos e ações de graças. Salmo 95, versículo 2. Entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Salmo 100, versículo 4. Seu estado de espírito antes de dormir define seu estado de consciência ao entrar na presença de seu amante eterno, o subconsciente. Ele o vê exatamente como você se sente. Se ao se preparar para dormir, você assumir e mantiver a consciência do sucesso, sentindo, eu sou bem-sucedido, você deve ser bem-sucedido. Deite-se de costas com a cabeça no mesmo nível do corpo. Sinta-se como se estivesse de posse de seu desejo, e relaxe calmamente até a inconsciência. Aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. Salmo 121, versículo 4. No entanto, ele dá o sono aos seus amados. Salmo 127, versículo 2. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta pela qual a mente consciente desperta passa, para se unir criativamente ao subconsciente.
O sono oculta o ato criativo, enquanto o mundo objetivo o revela. Durante o sono, o homem impressiona o subconsciente com sua concepção de si mesmo. Que descrição mais bela desse romance entre o consciente e o subconsciente existe do que aquela contada em Cânticos de Salomão. De noite busquei em minha cama a quem ama a minha alma, busquei, e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças buscarei a quem ama a minha alma, busquei, e não o achei. Acharam-me os guardas, que rondavam pela cidade, eu lhes perguntei, vistes a quem ama a minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei a quem ama a minha alma, agarrei-me a ele, e não o larguei, até que o introduzi na casa da minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Cânticos de Salomão 3, versículos de 1 a 4. Ao se preparar para dormir, você se sente no estado do desejo atendido e depois relaxa na inconsciência. Seu desejo realizado é aquele que você procura. À noite, em sua cama, você busca o sentimento do desejo realizado para que possa levá-lo consigo, para a câmara daquela que o concebeu, para o sono ou para o subconsciente que lhe deu forma, para que esse desejo também possa ser expresso. Essa é a maneira de descobrir e conduzir seus desejos para o subconsciente. Sinta-se no estado do desejo realizado e adormeça calmamente. Noite após noite, você deve assumir a sensação de ser, ter e testemunhar aquilo que deseja ser, possuir e ver manifestado. Nunca vá dormir se sentindo desanimado ou insatisfeito. Nunca durma com a consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, o vê como você acredita que é, e seja isso bom, ruim ou indiferente, o subconsciente incorporará fielmente sua crença. Assim como você se sente, você impressiona, e ela, a amante perfeita, dá forma a essas impressões e as retrata como os filhos de seu amado. Tu és toda bela, meu amor, não há mancha em ti. Cântico dos Cânticos 4, versículo 7, é a atitude mental a ser adotada antes de cair no sono. Desconsidere as aparências e sinta que as coisas são como você deseja que elas sejam, pois, ele chama as coisas que não se veem como se fossem, e o invisível torna-se visto. Romanos 4, versículo 17. Assumir o sentimento de satisfação é criar condições que espelharão a satisfação. Os sinais seguem, eles não precedem. A prova de que você é, seguirá a consciência de que você é, não a precederá. Você é um sonhador eterno que sonha sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma à medida que você assume a sensação de realidade deles. Não se limite ao passado. Sabendo que nada é impossível para a consciência, comece a imaginar estados além das experiências do passado. O que quer que a mente do homem possa imaginar, o homem pode realizar. Todos os estados objetivos, visíveis, foram primeiramente estados subjetivos, invisíveis, e você os tornou visíveis ao assumir o sentimento de sua realidade. O processo criativo é primeiro imaginar, e depois acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você mude sua concepção dele. Como dentro, assim fora. As nações, assim como as pessoas, são apenas o que você acredita que elas sejam. Não importa qual seja o problema, não importa onde ele esteja, não importa a quem ele diga respeito, você não tem ninguém para mudar a não ser você mesmo, e você não tem nem oponente nem ajudante para realizar a mudança dentro de si mesmo. Você não tem nada a fazer além de se convencer da verdade daquilo que deseja ver manifestado. Assim que você consegue se convencer da realidade do estado buscado, surgem resultados que confirmam sua crença fixa. Você nunca sugere ao outro o estado que deseja que ele expresse, em vez disso, você se convence de que ele já é aquilo que você deseja que ele seja. A realização de seu desejo é alcançada ao assumir o sentimento de que o desejo foi realizado. Você não pode falhar a menos que não consiga se convencer da realidade de seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada por uma mudança de expressão. Todas as noites, ao cair no sono, sinta-se satisfeito e perfeito, pois seu amante subjetivo sempre forma um mundo objetivo à imagem e semelhança de sua concepção dele, a concepção definida por seu sentimento. Os 2/3 de sua vida na Terra em vigília, sempre corroboram ou testemunham suas impressões subconscientes.
As ações e os eventos do dia são efeitos, não são causas. O livre-arbítrio é apenas liberdade de escolha. Escolhei hoje a quem servais, Josué 24, versículo 15, é sua liberdade de escolher o tipo de humor que você assume, mas a expressão do humor é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões somente por meio dos sentimentos do homem, e de uma maneira conhecida apenas por ele mesmo, dá forma e expressão a essas impressões. As ações do homem são determinadas por suas impressões subconscientes. Sua ilusão de livre-arbítrio, sua crença na liberdade de ação, não passa de ignorância das causas que o fazem agir. Ele se considera livre porque se esqueceu da ligação entre ele e o evento. O homem acordado é compelido a expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele se impressionou de forma imprudente, então que comece a mudar seus pensamentos e sentimentos, pois somente assim ele mudará seu mundo. Não perca um momento sequer se lamentando, pois pensar com sentimento nos erros do passado é se reinfectar. Que os mortos enterrem os mortos, Mateus 8, versículo 22, Lucas 9, versículo 60. Abandone as aparências e assuma o sentimento que seria seu se você já fosse o que deseja ser. Sentir um estado produz esse estado. O papel que você desempenha no palco do mundo é determinado pelo conceito que tem de si mesmo. Ao sentir seu desejo realizado e relaxar enquanto adormece, você se induz amanhã a estrelar o desempenho de um papel na Terra, e enquanto dorme, você ensaia e é instruído em seu papel. A aceitação do fim automaticamente determina os meios de realização. Não se engane quanto a isso. Se ao se preparar para dormir, você não se sentir conscientemente no estado do desejo atendido, então levará consigo para o quarto daquela que o concebeu, a soma total das reações e sentimentos do dia acordado, e enquanto dorme, será instruído sobre a maneira pela qual eles serão expressos amanhã. Você se levantará acreditando que é um agente livre, sem perceber que cada ação e evento do dia é predeterminado pelo conceito que você tem de si mesmo enquanto dorme. Sua única liberdade, portanto, é a liberdade de reação. Você é livre para escolher como se sente e reage ao drama do dia, mas o drama, as ações, os eventos e as circunstâncias do dia, já foram determinados. A menos que você defina consciente e propositalmente a atitude mental com a qual vai dormir, inconscientemente vai dormir com a atitude mental composta de todos os sentimentos e reações do dia. Toda reação causa uma impressão subconsciente, e a menos que seja neutralizada por um sentimento oposto e mais dominante, é a causa de ações futuras. As ideias envolvidas em sentimentos são ações criativas. Use seu direito divino com sabedoria. Por meio de sua capacidade de pensar e sentir, você tem domínio sobre toda a criação. Enquanto está acordado, você é um jardineiro selecionando sementes para seu jardim, mas, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, dá muito fruto. João 12, versículo 24. A concepção que você tem de si mesmo ao adormecer, é a semente que você lança no solo do subconsciente. Adormecer sentindo-se satisfeito e feliz, obriga o surgimento de condições e eventos em seu mundo que confirmam essas atitudes mentais. O sono é a porta para o céu. O que você absorve como um sentimento, traz para fora como uma condição, ação ou objeto no espaço. Portanto, durma com o sentimento do desejo realizado. Capítulo 3. Oração. A oração, assim como o sono, também é uma entrada para o subconsciente. Quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que está em secreto, te recompensará abertamente. Mateus 6, versículo 6. A oração é uma ilusão de sono, que diminui a impressão do mundo exterior, e torna a mente mais receptiva às sugestões internas. A mente em oração está em um estado de relaxamento e receptividade, semelhante à sensação alcançada pouco antes de cair no sono. A oração não é tanto o que você pede, mas como você se prepara para recebê-la. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Marcos 11, versículo 24.
A única condição necessária é que você acredite que suas orações já estão realizadas. Sua oração deve ser atendida se você assumir o sentimento que teria, se já estivesse de posse de seu objetivo. No momento em que você aceita o desejo como um fato consumado, o subconsciente encontra os meios para a sua realização. Para orar com sucesso, então, você deve ceder ao desejo, ou seja, sentir o desejo realizado. O homem perfeitamente disciplinado está sempre em sintonia com o desejo como um fato consumado. Ele sabe que a consciência é a única realidade, que as ideias e os sentimentos são fatos da consciência, e são tão reais quanto os objetos no espaço. Portanto, ele nunca nutre um sentimento que não contribua para sua felicidade, pois os sentimentos são as causas das ações e circunstâncias de sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado acha difícil acreditar naquilo que é negado pelos sentidos, e em geral, aceita ou rejeita apenas as aparências dos sentidos. Devido a essa tendência de confiar nas evidências dos sentidos, é necessário excluí-los antes de começar a orar, antes de tentar sentir o que eles negam. Sempre que você estiver no estado mental, eu gostaria, mas não posso, quanto mais você tentar, menos será capaz de ceder ao desejo. Você nunca atrai aquilo que deseja, mas sempre atrai aquilo que está consciente de ser. A oração é a arte de assumir o sentimento de ser e ter aquilo que você deseja. Quando os sentidos confirmam a ausência de seu desejo, todo esforço consciente para neutralizar essa sugestão é inútil e tende a intensificá-la. A oração é a arte de ceder ao desejo, e não de forçar o desejo. Sempre que seu sentimento estiver em conflito com seu desejo, o sentimento será o vencedor. O sentimento dominante invariavelmente se expressa. A oração deve ser feita sem esforço. Na tentativa de fixar uma atitude mental que é negada pelos sentidos, o esforço é fatal. Para conseguir realizar o desejo como um fato consumado, é preciso criar um estado passivo, um tipo de devaneio ou reflexão meditativa, semelhante ao sentimento que precede o sono. Nesse estado de relaxamento, a mente se desvia do mundo objetivo e sente facilmente a realidade de um estado subjetivo. É um estado no qual você está consciente, e é capaz de se mover ou abrir os olhos, mas não tem vontade de fazer isso. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Se estiver em uma cama, deite-se de costas com a cabeça no mesmo nível do corpo, feche os olhos e imagine que está com sono. Sinta, estou com sono, muito sono, muito sono. Em pouco tempo, uma sensação de distância, acompanhada por uma moleza geral e perda de todo o desejo de se mover, o envolve. Você se sente em um repouso agradável e confortável, e não se sente inclinado a alterar sua posição, embora em outras circunstâncias não se sentiria nada confortável. Quando chegar a esse estado passivo, imagine que realizou seu desejo, não como ele foi realizado, mas simplesmente o desejo realizado. Imagine em forma de imagem o que você deseja alcançar na vida, depois, sinta que já o alcançou. Os pensamentos produzem pequenos movimentos de fala que podem ser ouvidos no estado passivo da oração, como pronunciamentos vindos de fora. Entretanto, esse grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações. Tudo o que é necessário é criar um estado passivo, e sentir o desejo realizado. Tudo o que você pode precisar ou desejar já é seu. Você não precisa de um ajudante para lhe dar isso, é seu agora. Dê vida aos seus desejos imaginando e sentindo seu desejo realizado. À medida que o fim é aceito, você se torna totalmente indiferente quanto a um possível fracasso, pois a aceitação do fim determina os meios para esse fim. Quando você sai do momento de oração, é como se lhe fosse mostrado o final feliz e bem-sucedido de uma peça de teatro, embora não lhe tenha sido mostrado como esse final foi alcançado. Entretanto, tendo testemunhado o final, independentemente de qualquer sequência anticlimática, você permanece calmo e seguro, sabendo que o final foi perfeitamente definido. Capítulo 4. O Espírito e o Sentir. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Entre no espírito do estado desejado, assumindo o sentimento que seria seu,
se você já fosse o que deseja ser. Ao captar o sentimento do estado desejado, você se livra de todo esforço para torná-lo assim, pois ele já é assim. Há um sentimento definido associado a cada ideia na mente do homem. Capture o sentimento associado ao seu desejo realizado, assumindo o sentimento que seria seu, se já estivesse de posse da coisa que deseja, e seu desejo se objetivará. Fé é sentimento. De acordo com a sua fé, sentimento, seja feito a você. Mateus 9, versículo 29. Você nunca atrai aquilo que deseja, mas sempre aquilo que você é. Assim como o homem é, assim ele se vê. Assim como o homem é, ele vê. A quem tem, será dado, e a quem não tem, será tirado. Mateus 13, versículo 12, capítulo 25, versículo 29, Marcos 4, versículo 25, Lucas 8, versículo 18, capítulo 19, versículo 26. Aquilo que você sente que é, você é, e aquilo que você é lhe é dado. Portanto, assuma o sentimento que seria seu, se já estivesse de posse de seu desejo, e seu desejo deve ser realizado. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1, versículo 27. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo a natureza de Deus, não viu como usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Você é aquilo que acredita ser. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus, ou que você é Jesus. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. João 14, versículo 12, deveria ser, aquele que crê como eu creio, também fará as obras que eu faço. Jesus não achou estranho fazer as obras de Deus, porque ele acreditava ser Deus. Eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 30. É natural fazer as obras daquele que você acredita ser. Portanto, viva com o sentimento de ser aquele que você quer ser, e que será. Quando um homem acredita no valor do conselho que lhe foi dado e o aplica, ele estabelece dentro de si a realidade do sucesso.